Novamente, eu volto aqui à tribuna com mais tempo, na quinta-feira, para refletir sobre o que está acontecendo no Rio de Janeiro, nas escolas de ensino básico do Rio de Janeiro, na pré-escola, crianças aí entre 5 e 6 anos de idade. Nós podemos assistir, na semana passada, uma apresentação de um grupo que foi agraciado com R$50 mil pela Secretaria de Cultura do município do Rio de Janeiro para apresentar um espetáculo para as crianças de pré-escola, e o nome desse espetáculo, Cavalo Tarado. Chegam outras denúncias à Câmara dos Vereadores, à Assembleia Legislativa do Estado do Rio, com outros casos em outras escolas, apresentado por professores, também apresentações de cunho com alto grau de sexualidade precoce para as crianças. Mas eu gostaria de fazer uma reflexão aqui, aonde a gente chega com o ensino básico contaminado e ineficiente da nossa rede de ensino básico de todo o nosso país. No ranking das 1000 universidades do mundo, um ranking que foi divulgado agora pela World University Ranking de 2023, World University Ranking 2023. A melhor universidade ranqueada é a USP, na posição de número 115. Depois vem a Unicamp, 210. A UFRJ, do Rio de Janeiro, aparece na posição de 333. A universidade, a UERJ, está na posição de 1001. E a UF, Universidade Federal Fluminense, que se localiza na cidade de Niterói, está na posição de número 1400. O Brasil é o 5º maior país em extensão territorial, é o 7º país em número de população, está entre as 10 principais economias, mas o nosso ensino é uma catástrofe. Eu fiz questão de pegar aqui uma matéria de 2016, ao fim do governo Dilma, quando a secretária executiva do MEC aponta as seguintes observações: a qualidade da educação do país é ruim e precisa de melhorias. Segundo o relatório do PISA, Programa Internacional de Avaliação de Alunos, a maioria dos alunos brasileiros na faixa dos 15 anos não sabe fazer conta nem entende o que lê. Divulgado recentemente, o IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, de 2015, também mostrou uma nota baixíssima em relação à educação. O Brasil foi um dos países que mais investiu em educação, triplicou o seu investimento no ensino médio, mas o ensino piorou. Fiquei muito triste com os resultados, é preciso muito mais do que investimento. O Rio de Janeiro possui a maior rede de escola pública da América Latina, com 1.549 escolas. Mas o estado do Rio de Janeiro está no 20º lugar no ranking da educação de ensino médio no Brasil, e mais especificamente na capital do Rio de Janeiro. As escolas da rede estadual, que representam o ensino médio, que recebe os alunos do ensino municipal, das escolas municipais, é ainda pior. Os alunos da cidade do Rio de Janeiro, que estudam na rede estadual, ficaram com apenas 3,2 pontos. Entre os 92 municípios do estado, a capital só superou a cidade de Tanguá. O ensino no nosso país é catastrófico. Eu não vejo nenhum deputado de esquerda indignado aqui com o que aconteceu no Rio de Janeiro. O prefeito do Rio de Janeiro recentemente foi ao estado da Indiana, na Universidade de Notre Dame, levar o seu filho para estudar na Universidade de Notre Dame, que está na posição de 64ª universidade do mundo, muito à frente a UFRJ, que ocupa a posição de 333. Desejo boa sorte ao filho do prefeito. Se a minha filha tiver a mesma oportunidade, eu também gostaria que ela tivesse essa oportunidade, mas não reconhecer presidente Pompeu como secretário de Educação, como prefeito, que o ensino é uma lástima. Eu fui nadador olímpico, eu nadei no Fluminense, no Flamengo e no Vasco. Em nenhum treino, desde a minha infância, o treinador parou o treino para mostrar a apresentação de cunho sexual, para falar de LGBT, para discutir se a touca vai ser rosa ou azul. Tem que ter um objetivo claro. Se nós não tivermos disciplina nos nossos colégios, se a gente não exigir e reconhecer que o ensino brasileiro é uma catástrofe, que a gente tem a melhor universidade do país, que é a USP, ocupando a posição de 115,
e a maior universidade do estado do Rio de Janeiro, ocupando a posição de 333, nós realmente vamos comprometer, como já está comprometido, o futuro desse país. Uma notícia aqui no jornal me chamou a atenção. Lula decide dar esporte para o PP e portos e aeroportos para republicanos, mas quer bater o martelo após conversar com Ana Moser, França e Alckmin. É notícia de agora, 17h41, do G1. Deputado Rogério Correia, eu sempre tive uma premissa na minha vida que é falar a verdade, que é fazer o certo. Quero que, se isso acontecer de fato, agradecer à ministra Ana Moser, minha amiga de Jogos Olímpicos de 96 em Atlanta e Sydney 2000, pela forma como ela tratou a comissão de esporte e teve um tratamento muito especial comigo. E hoje tem um PL, o 3626, deputado Rogério Correia, que está pautado, e eu vou explicar o que é esse PL. É sobre a tributação dos jogos online. E justamente vai turbinar o Ministério do Esporte, criando uma nova secretaria com aproximadamente 200 cargos. Eu sou a favor de melhorar o Ministério do Esporte, sim, mas esse PL, ele foi apresentado muito rápido aqui e sem nenhuma discussão. E como coincidência, no mesmo dia que está sendo anunciado pelo jornal O Globo, a substituição da ministra Ana Moser, que pensa diferente politicamente de mim, mas tem muita convergência com a pauta esportiva. As principais entidades não foram ouvidas, o Comitê Olímpico Brasileiro, o Comitê Paralímpico Brasileiro, o Comitê Brasileiro de Clubes, o Comitê Brasileiro de Esporte Master, o Comitê Brasileiro de Esporte Universitário, o Comitê Brasileiro de Esporte Escolar. Eu já apresentei uma emenda em relação a esse projeto, para além dos 3% para o Ministério do Esporte, também irem 3% para essas confederações e comitês que já recebem via loteria convencional. Nós imaginamos que nos próximos anos as loterias convencionais vão perder força e as loterias online vão ganhar força. Se nós depositarmos todo esse recurso no Ministério do Esporte, entra governo, sai governo, entra governo, sai governo, e a política pública é alterada a todo momento. Se nós podemos destinar essa verba para esses comitês, que são fiscalizados pelo TCU, que tem um enorme sucesso, deputado Rogério, como líder do governo, abrace o COB, abrace o CPB, entidades suprapartidárias, vocês vão estar fazendo um golaço. Se caso confirme que o PP vai assumir o Ministério do Esporte, eu desejo muito boa sorte, e caso confirme, eu quero agradecer muito à ministra Ana Moser por ter me tratado com muito carinho a todo o esporte brasileiro. Muito obrigado. Quando eu ouço a palavra golpe aqui no plenário, eu gostaria até de trocar com vocês uma reflexão. O presidente Bolsonaro passou 4 anos no poder, não deu golpe nenhum. Perdeu a eleição, se passaram 30 dias entre a eleição perdida e a posse do atual presidente, não houve golpe nenhum. Quando ele estava fora do Brasil, com pessoas desarmadas, quando chegaram aqui à Praça dos Três Poderes, no dia 8 de janeiro, sem nenhuma arma, eles ocuparam os 3 principais prédios do nosso país. Não foi um exército, não foi tanque, não foi avião, não foi militares treinados, ninguém armado. E eles chamam isso de golpe. Golpe é o governo atual precisar de 168 bilhões para fechar a conta em 2024. Golpe é o atual governo fazer com que a cobrança sindical seja obrigatória. Imposto sindical deveria pagar quem quer. O sindicato que convença ali o seu filiado a pagar se ele quiser. Golpe é fechar 400 mil empresas no início do primeiro semestre de 2023. Golpe é você não trazer para o plenário a discussão da reforma tributária, engessar o pequeno e médio empresário que emprega nesse país. 50 milhões de brasileiros
são empregados da iniciativa privada. 33 milhões de brasileiros são autônomos. É a instabilidade desses corajosos brasileiros que, sem saber quanto vão ganhar no final do mês, que sustenta a estabilidade do funcionalismo público do nosso país. Golpe é o atual governo atualizar o salário mínimo em R$18, enquanto deputados e senadores reajustaram os salários de R$33 mil para R$41 mil, sem a minha assinatura. Golpe é você não oferecer às crianças na escola de ensino básico a educação física obrigatória. Golpe é você fazer com que o movimento mais patriótico registrado na história desse país, que foi 7 de setembro de 2022, na praia de Copacabana, tomada do posto 6 ao Leme, não aparecesse na mídia como um movimento espontâneo. Não teve nenhum registro de assalto ou roubo, ao contrário do show do Alok em Copacabana, há 2 semanas, quando 500 pessoas foram presas. Que a gente tenha o patriotismo sempre presente, mas vai ser autoexplicativo. No dia 7 de setembro, a gente vai encontrar poucas pessoas, infelizmente, celebrando o nosso dia. Obrigado. Eu gostaria de imaginar se fosse hoje o Bolsonaro a declarar a sua intenção em relação aos votos dos ministros, que se pudessem ser sigilosos, se o seu ministro da Justiça confirmasse esse sentido de sigilo aos ministros do STF, e pior, se terminasse a noite com as notícias no jornal da demissão da ministra do Esporte, Ana Moser. No mínimo, teria matéria no Fantástico, teriam 8 especialistas hoje comentando sobre o fascismo, a misoginia. Repetindo, o presidente Lula sugere sigilo aos ministros do STF. O ministro da Justiça confirma essa intenção. A possível demissão de uma mulher do Ministério do Esporte para abrigar um político do Centrão. Fosse o presidente Bolsonaro, já teriam 3 pedidos de impeachment nessa casa. Já estariam discutindo sobre o fascismo. É lamentável o que aconteceu hoje, Hoje. É lamentável o que aconteceu hoje no Brasil. Infelizmente, a ministra Ana Moser, da qual eu compartilho muitos sentimentos sobre o esporte, perde o seu cargo, segundo os jornais. Uma notícia que foi muito pouco noticiada aqui na imprensa da cidade do Rio de Janeiro. Quarta-feira, a tripulação da companhia aérea British Airways, 6 de setembro, foi assaltada aqui na cidade. O voo foi adiado. Isso é muito raro acontecer. O voo só partiu para Londres na quinta-feira, 10 horas da noite. Vocês lembram que eu gravei um vídeo no Aeroporto Internacional do Galeão falando que o problema da queda de números de voos domésticos do aeroporto não era por causa do Santos Dumont, que mantém o mesmo número de voo, de tripulantes, há 10 anos, é o mesmo. Não, o problema do Galeão é o próprio Rio de Janeiro. Por que as companhias internacionais diminuíram os voos para a cidade do Rio de Janeiro como destino final? Por causa da segurança. Por que São Paulo aumentou o número de voos? Por que Viracopos, em Campinas, aumentou o número de voos? A British, o voo BA284, foi adiado. E a gente corre o sério risco de ter esse voo internacional também cancelado. Quando a gente diminui o número de voos internacionais pro Galeão como destino final, obviamente a gente diminui o número de conexões. Se esse voo vai para São Paulo, Campinas, Belo Horizonte, Salvador, Fortaleza, as conexões partem desses aeroportos que tiveram como destino final esses voos internacionais. E o Santos Dumont, ele serve para suprir as pessoas que saem do Rio de Janeiro para São Paulo, para Viracopos, em Campinas, para Belo Horizonte, para Fortaleza, para Salvador. Então, a culpa não é do Santos Dumont. A culpa é do próprio Rio de Janeiro, do próprio estado do Rio de Janeiro, muito perigoso, das vias que levam ao aeroporto do Galeão. Essa notícia você não viu em canais de televisão. Por quê? Infelizmente, no nosso país, a imprensa está mais preocupada a agradar a quem lhe retribui um favor do que a sociedade.
Se você tem insegurança, você não tem saúde, você não tem educação e você não tem turismo. É preciso que nós tenhamos prefeitos e governadores e principalmente o presidente da República preocupado com a segurança da sociedade brasileira e que vai refletir no número de voos internacionais aqui para a cidade do Rio de Janeiro, que infelizmente a tendência é que a gente perca mais um voo internacional, que é Rio-Londres, Londres-Rio de Janeiro da British. Um forte abraço.